história se esconde debaixo das terras que se estendem ao longo de todo o Baixo Sabor? Que particularidades e que vivências humanas estavam guardadas pelo vale? Esta é uma viagem no tempo, para perceber de que forma o homem abandonou a Idade da Pedra e chegou ao século XXI no Baixo Sabor. A evolução dos modos de vida do homem e da sociedade numa história que se estende até ao presente. Num ambiente ainda muito inóspito, o homem aprendeu a desenvolver técnicas que lhe permitiram sobreviver. Com recurso à pedra, ao osso e à madeira, a comunidade de caçadores-recoletores que habita o Sabor cria instrumentos que lhe permitem desenvolver atividades de subsistência, pescar e caçar. Durante o Paleolítico, estas comunidades criam abrigos e lareiras, formando acampamentos que se repetem ao longo da pré-história recente. Entre cerca de 9.000 e 3.000 anos antes de Cristo, os acampamentos e pequenos povoados que se encontram no vale alteram o seu modo de vida ao introduzir a agricultura e o pastoreio nas atividades cotidianas. Para armazenar e proteger os produtos agrícolas, são criados, já na Idade do Ferro, povoados fortificados de alvenaria de xisto, habitualmente colocados em locais mais elevados. Uma das maiores revelações encontra-se em Crestelos, onde foi construído um povoado fortificado na coroa do monte, que se foi estendendo até à base, já sem qualquer defesa. É uma característica singular, relativa à Idade do Ferro, até agora não encontrada noutro ponto do país. São alterações ocorridas durante a pré-história que surgem também retratadas na arte rupestre que estas comunidades desenvolvem. É junto à linha da água que se encontra a maioria das gravuras rupestres em rocha. O homem escolheu rochas junto do rio para gravar e pintar na pedra signos e animais, de modo a transformar aqueles locais em lugares sagrados. Cabras, corças, cavalos e auroques são os elementos mais representados em rocha e em placas de xisto. Na Ribeira da Sardinha, há um auroque gravado na rocha. As linhas remontam a 20.000 anos antes de Cristo, sendo esta a descoberta mais antiga do Baixo Sabor. A figura do homem surgiria apenas mais tarde, por volta da Idade do Ferro. A arte móvel relativa ao Paleolítico e à Idade do Ferro representa a maior percentagem de placas gravadas encontradas ao ar livre na Europa, sendo que, no caso da arte da Idade do Ferro, esta é a única do género na Península Ibérica. A arte móvel é, na verdade, o ex-libris das descobertas arqueológicas neste território. Entramos no período romano. Por volta do século II d.C., os romanos chegam ao Vale do Baixo Sabor, encontrando as populações que se tinham estabelecido na região desde a pré-história. Com a introdução da metalurgia, também já iniciada no fim da pré-história, criam-se instrumentos em ferro, permitindo uma evolução no setor agrícola. Durante este período histórico, as famílias vivem em habitações de pedra ou argila, de pequenas dimensões e com condições para o armazenamento de cereais e outros produtos agrícolas, estruturas já observadas durante a Idade do Ferro. A novidade nesta época é a criação de quintas rurais pelos romanos, destacando-se já o cultivo de vinhas. O Baixo Sabor seria ainda muito mais importante para os romanos devido aos cavalos. Nas linhas da história, encontram-se afirmações do historiador grego Estrabão, que diz vir ao Nordeste transmontano procurar cavalos, usados depois nas formações lusitanas das campanhas de Viriato. À medida que a história avança,
crescem as comunidades e desenvolve-se o comércio em sociedades cada vez mais inovadoras. Aproximadamente entre o século IX e o século XII d.C., entramos na Baixa Idade Média, no Baixo Sabor. É neste período que o povoamento vindo de épocas anteriores se evidencia, particularmente através dos vários esqueletos que apresentam uma longa diacronia. O crescimento que se vem verificando desde a Idade Média é agora notoriamente visível. Comunidades mais alargadas e estratificadas, com habitações maiores e estruturas mais aproximadas da época atual, evidenciam-se durante a Idade Moderna. Até aos anos 80, Celhades mantém-se como uma importante zona de passagem fluvial. A travessia de pessoas e bens até à outra margem do rio Sabor era feita a partir desta aldeia. Outro marco assinalável deste período histórico é o culto a São Lourenço, desde o século XVI. O Santuário da Capela, onde ainda hoje se assinala a festa dedicada ao santo, foi trasladado para Felgueira. Igual importância religiosa tem o Santuário de Santo Antão da Barca, em Alfândega da Fé, erguido no século XVIII, também ele trasladado. A população manteve-se na região até aos anos 60, desenvolvendo atividades agrícolas e de pastoreio e mantendo várias quintas rurais. O fim da presença humana nestas localidades dever-se-á ao surto migratório que ocorreu, a partir dessas décadas, para outras cidades do país e para outros países da Europa. O homem e o vale, alterados com o tempo, transformados ao longo dos anos, numa narrativa envolvida pelo misticismo da descoberta. É a história do Baixo Sabor, guardada e preservada pela água da Albufeira, para que gerações futuras possam de novo resgatá-la.